Olá, pessoal. Meu nome é Alzira Mariane dos Santos Silva. Eu sou estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Estou cursando zootecnia, sou da turma 2025.2, do sexto período, e vou falar um pouco da Centros Purperos em um trabalho da disciplina de Plantas Forrageiras e Pastagens 2, que é administrada pelo professor Vicente Teixeira. De nome científico, Centros purpureus, de nome comum no Brasil, capim-elefante, da família da Poácea, da subfamília Panicoidae, da tribo Panissae e da subtribo Centrinae. Distribuição geográfica, ela é nativa da África tropical, naturalizada e cultivada na África, na Ásia, na Austrália e Pacífico, Oceano Índico, Maraconésia, África do Norte, Caribe, América Central e América do Sul. Características vegetativas: é uma planta perene que propaga-se por rizomas curtos, possui um extenso sistema radicular que vai penetrar até 4,5 metros, colmos iniciantes eretos, genicularmente ascendentes, e já os colmos externos, eles tornam-se decumbentes, desenvolvendo características de estolão e formando plântulas e enraizando a partir dos nós inferiores. Crescimento cespitoso e ereto, e a planta pode atingir até 4 metros de altura. Aspectos botânicos: lâminas foliares, verdes, às vezes roxas, lineares, com 30 a 120 centímetros de comprimento e de 1 a 5 centímetros de largura. Ápice atenuado, lígula com uma franja de pelos de 2 a 5 milímetros de comprimento e uma inflorescência em panícula espiciforme cerdosa, como a gente consegue observar nessa imagem. Eixo cilíndrico pubescente, portando aglomerados descidos de 1 a 5 espiguetas, subtendidos por um invúlcro, uma espigueta terminal fértil subsêncio laterais, quando presentes, estaminadas com pedículos de 1 a 2 milímetros, uma cariopse elipsoide ou ovoide, dorsalmente comprimida, oculta pela flor, com 1,8 a 2,2 milímetros de comprimento e cerca de 3 milhões de sementes por espiguetas férteis. Como a gente consegue ver na imagem, as unidades de sementes, as sementes e também a foto do capim. Pode ser cultivada em uma ampla variedade de tipos de solos, ok? Consegue-se progredir melhor em solos mais profundos, um pH entre 4,5 a 8,2, com uma média de 6,2, mas a fertilidade ela precisa estar adequada. Consegue se adaptar muito bem a solos ácidos, certo? O que indica que tolera altos níveis de alumínio e também de manganês. No entanto, a resistência ao alumínio ela pode variar dependendo da variedade do capim. Umidade: na natureza, o capim-elefante Cistus purpureus, geralmente ele aparece em regiões que têm uma precipitação com mais de 1.000 milímetros de chuva por ano e nas margens de rios em áreas com uma menor pluviosidade. É bastante resistente à seca, devido ao sistema radicular profundo, mas ainda assim precisa de uma boa umidade para que possa se desenvolver, como a gente vê nessa segunda imagem, que tem aí, né, o capim e passando aí água entre essas touceiros de capim. Temperatura, que apresenta um bom crescimento entre 25 graus e 40 graus Celsius de temperatura. Pouco crescimento abaixo de 15 graus Celsius de temperatura, cessando o crescimento a 10 graus Celsius de temperatura. A parte aérea da planta morre com geadas, mas as plantas voltam a crescer e se desenvolver com a chegada de condições quentes e úmidas. Cresce desde o nível do mar até mais de 2.000 metros de altitude. Umidade relativa do ar vai se desenvolver muito bem em condições de alta umidade relativa do ar, acima de 80%. Apresenta uma tolerância moderada à sombra. Desenvolvimento reprodutivo. Bom, é uma planta obrigatória de dias curtos, com um fotoperíodo crítico de 12 a 13 horas, florescendo em uma variedade relativamente ampla de períodos de luz, por exemplo, onde de janeiro a junho, na África do Sul, vai produzir sementes por apomicismo e polinização cruzada,
com as partes florais masculinas e também femininas, emergindo assincronicamente, havendo aí uma variação entre os ecótipos no período de floração. A produção de sementes é geralmente baixa, possivelmente devido à baixa viabilidade do pólen. Desfolha, normalmente o corte ele é feito a 15 a 30 centímetros do solo, embora seja difícil manter uma altura de corte constante. O gado seleciona principalmente as folhas, evitando em grande parte a fração do caule, mesmo quando picada. Como a proporção de caule ela aumenta com a idade e a altura, a plantação ela não deve crescer mais do que 1,5 metros antes do corte, ou seja, não deve crescer mais do que 1,5 metro antes do corte, para garantir que o material cortado ele seja composto principalmente de folhas. O corte irregular rende ao solo a 10 centímetros, onde leva à diminuição da produtividade e, eventualmente, à morte da planta. Curiosidade é que se recupera-se bem após incêndios e pode dominar comunidades de savana que são adaptadas ao fogo. Raramente vai estar seco o suficiente para queimar em circunstâncias normais. Propagação. Pode ser estabelecida a partir de sementes, sem dormência pós-colheita, embora as plantas produzidas, elas não sejam necessariamente iguais às parentais devido ao cruzamento. No entanto, o capim-elefante ele é quase invariavelmente plantado a partir de mudas, certo? Pedaços de cana ou fendas, pedaços enraizados da touceira. As mudas elas vão ser retiradas de dois terços basais de caules, que são moderadamente maduros e que vão conter pelo menos 3 nós. Elas vão ser inseridas aí ao solo a 45 graus, com uma extremidade basal para baixo, enterrando somente 2 nós. Capacidade de propagação é que propaga-se por sementes, geralmente em áreas que são perturbadas, mas principalmente por rizomas curtos e caules altos que caem e enraizam nos nós. Pedaços do caule vão se quebrar facilmente e podem contribuir para a propagação. Em relação ao plantio, é que podem ser plantadas horizontalmente em um sulco, em uma profundidade de 5 a 10 centímetros. Geralmente, o plantio ele vai ser feito em fileiras, com um espaçamento de 0,5 a 2 metros e de 0,3 a 1 metro dentro da mesma fileira, dependendo da pluviosidade e do manejo de corte. O espaçamento mais estreito é necessário para cercas vivas de contorno para a conservação do solo em ambientes com uma alta pluviosidade. Um espaçamento mais aberto é utilizado em ambientes que são mais secos. A produtividade depende da cultivar, da fertilidade do solo, da umidade, da temperatura e também do manejo, onde produtividades de matéria seca de 10 a 30 toneladas por hectare ano são comuns em culturas bem fertilizadas e de 2 a 10 toneladas por hectare ano em culturas não fertilizadas. A adubação é que é sempre bom levar em consideração que deve ser plantada em solos férteis e uma vez que esteja estabelecido, o capim-elefante ele requer de 150 a 300 kg por hectare ano de nitrogênio, juntamente com outros nutrientes. Essas ervas daninhas elas podem invadir o solo se o regime de fertilização ele for reduzido. Possui espécies companheiras, como as gramíneas leguminosas. Principais pragas e doenças do capim-elefante. Bom, a doença do nanismo ela está associada ao fitoplasma, que é a doença mais devastadora do capim-elefante, onde também é atacado por outro fitoplasma, que é a doença da folha amarela da cana-de-açúcar africana. Ambas vão causar um amarelecimento foliar, folhas pequenas, proliferação de perfilhos e também o encurtamento dos entrenós, com touceiras severamente atrofiadas. Frequentemente, toda a touceira vai ser afetada, com uma perda total da produtividade, levando à morte da planta infectada. Também tem 3 fungos graves que atacam o capim-elefante, como o mofo branco, a mancha ocular e a espiga, onde o cavão da espiga ele é o mais grave e que causa grandes perdas da produtividade. Aspectos zootécnicos, como o valor nutritivo, é que a biomassa vai variar bastante com a idade de rebrota em relação à folha caule e à fertilidade. Particularmente, o nitrogênio, por exemplo, rebrota de 6 semanas, que vai apresentar 10% de proteína bruta, enquanto uma rebrota de 10 semanas vai apresentar 7,6% de proteína bruta, onde pode haver uma diferença de até 2 vezes no nível de proteína bruta. Os níveis de proteína bruta e também da digestão digestiva in vitro da matéria seca das folhas
podem variar de 9,5% a 19,7% e de 68% a 74%, respectivamente. A digestibilidade das amostras totais diminui rapidamente com a idade de rebrota devido aos altos níveis de lignina no caule. Palatabilidade. Bom, é um extremamente palatável para todas as categorias de animais, desde que jovem e folhosa. O gado, ele sempre vai evitar o caule em áreas de pastagem, mesmo quando a grama na pie vai ser colhida e picada para que facilite a alimentação. O gado sempre vai tentar selecionar as folhas da mistura de folhas e caules. Pode causar uma intoxicação por nitrato em bovino, se for o único componente da dieta, embora tenham sido aí registrados níveis de oxalato de 2,5% a 3,1% da matéria seca, e não houve problema no desempenho do rebanho. Potencial de produção. Bom, em relação à matéria seca, é que a produtividade vai sempre depender da cultivar, da fertilidade, do solo, da umidade, da temperatura e do manejo, com a produtividade de matéria seca de 10 a 30 toneladas por hectare ano, vão ser comuns em culturas bem fertilizadas, e de 2 a 10 toneladas por hectare ano em culturas não fertilizadas. Os mais frequentes, de até 45 dias, resultam em uma menor produção de matéria seca, mas em uma melhor produção de folhas do que cortes menos frequentes. É muito importante reconhecer que muitas das produtividades extremas, ou seja, até 85 toneladas por hectare ano de matéria seca, são reivindicadas por defensores de uma determinada cultivar, que provavelmente foram obtidas em condições ideais de solo, ambiente e manejo e podem não ser reproduzíveis em uma situação prática. Além disso, altas produtividades totais vão estar frequentemente associadas a altas produtividades de como, o que por sua vez vai refletir altas produtividades de fibra indigestiva e também baixa produção animal. As cultivares, que ao longo dos anos inúmeras cultivares de centros pupério e híbridos foram lançadas, onde muitas das quais nem existem mais, onde cada país desenvolveu a sua própria gama de cultivares de acordo com as respectivas necessidades percebidas. Essas cultivares com um alto rendimento e alta relação folha-caule, elas foram selecionadas para forragem, já outras com em alto valor energético foram selecionadas para aplicação em biocombustíveis e diversas variedades, elas altas puderam ser identificadas para uso em quebras-ventos para pomares e também culturas hortícolas, onde os esforços de melhoramento genético mais recente estão sendo direcionados para que aprimore o valor nutritivo e a resistência a doenças. Pontos fortes: altos rendimentos de matéria seca, forragem muito palatável e de alta qualidade quando manejada adequadamente, tolerante à seca. Limitações: necessita de alta fertilidade, amadurece rapidamente, tornando-se fibroso. Deve ser plantado vegetativamente e suscetível à água. Referência: Tropical Forages, e muito obrigada pela atenção.